Fala, Fogão! Nos jogos recentes do Botafogo contra Atlético Mineiro e Flamengo, é impressionante como a gente viu o Luiz Henrique se desenvolver. Claro que ainda existem erros na tomada de decisão, já falei sobre isso aqui no canal, a necessidade dele melhorar essa tomada de decisão urgente, inclusive. A gente vê ainda o jogador errando algumas escolhas, quando ele vai fazer um chute, quando ele vai fazer um passe, isso é normal da idade, mas é impressionante como nesses últimos 2 jogos, que eram mega importantes para o Botafogo, já que a gente ia enfrentar 2 candidatos ao título, em que todo mundo dizia que o Botafogo ia sair dessas 2 partidas derrotado, a gente foi lá e buscou 4 pontos, e muito por conta das atuações do Luiz Henrique, verdade seja dita. Contra o Atlético Mineiro o jogador fez uma grande partida, e contra o Flamengo também fez uma grande partida. Como ele deu trabalho ali pelo lado esquerdo do nosso ataque, lado direito da defesa do Flamengo. Não foi à toa que o Mateuzinho, depois que viu o Luiz Henrique começar a crescer na partida, o Mateuzinho praticamente não saiu lá de trás. Ele começou a guardar a posição para poder ocupar o espaço ali e evitar que o Luiz Henrique entrasse na área do Flamengo. Aquele contra-ataque, inclusive, que infelizmente o Luiz Henrique passou um pouco da linha da bola e que jogou por cima do gol do Flamengo, se sai o gol ali, ia ser uma bela amostra de como o garoto está em evolução. A finalização não foi certa. Tudo bem, acontece. Fez a diferença no fim da partida. Mas o jogador está crescendo, vira peça-chave nesse time do Botafogo e hoje, mais do que nunca, é titular absoluto ali do lado esquerdo. E isso para o Botafogo é absolutamente fundamental. Principalmente você imaginando que também vai entrar nesse time o Calu. E o Calu agora deve jogar pela direita, no lugar do Luiz Fernando. Você fica com o Luiz Henrique de um lado, o Calu do outro, e o nosso ataque começa a ganhar cada vez mais qualidade. O crescimento do Luiz Henrique como uma peça-chave desse time do Botafogo e a entrada do Calu pela direita, ou mesmo como segundo atacante, dependendo da formação tática, vai fazer com que o nosso time tenha mais variedade de jogadas, que a gente consiga chegar na área do adversário de uma maneira diferente. Isso é muito bom. Quanto mais imprevisível for o time do Botafogo, seja com um jogador que faz um 1 contra 1 muito bem, que é o caso do Luiz Henrique, principalmente quando ele vem em velocidade. Quando ele está parado na frente do adversário, ele precisa melhorar ainda. Mas quando ele vem em velocidade, é difícil de parar o Luiz Henrique. E o Botafogo precisa explorar muito esse tipo de jogada. A velocidade do Luiz Henrique indo na direção do defensor. Para o defensor é um pesadelo parar esse tipo de jogador. Vide como era o Ronaldo Fenômeno, quando mais novo, que partia em velocidade em direção aos adversários. Para o zagueiro é um Deus nos acuda. O cara que sabe driblar em velocidade, que é o caso do Luiz Henrique, isso daí é muito difícil de parar. E quanto mais ele for evoluindo, quanto mais confiança ele for ganhando no decorrer do Brasileiro e da Copa do Brasil, mais o Botafogo vai ter condições de chegar ao gol do adversário com jogadas pelo lado esquerdo. O Luiz Henrique vai crescer ainda muita coisa, não é à toa que o futebol europeu está de olho nele, e ele vai fazer um grande campeonato pelo Botafogo. Eu tenho muita confiança disso, porque realmente é um jogador de muito potencial. Pelo lado direito, com a entrada do Calu, a gente vai passar a ter aí um ataque mais equilibrado, podendo explorar um lado, podendo explorar o outro, e isso vai ser fundamental para a equipe do Botafogo. Espero que essa dupla dê muito trabalho para os adversários e que o Paulo Autuori explore muito, tanto um lado quanto o outro, porque isso vai fazer o Botafogo ficar imprevisível. E a imprevisibilidade no futebol, se o adversário não sabe aquilo que você vai tentar fazer, fica mais fácil de você surpreender e chegar ao gol. É isso que eu espero do Botafogo e eu estou muito satisfeito com a evolução do Luiz Henrique. Ele ainda vai acertar a tomada de decisão. Tem vezes que ele erra, tem vezes que ele acerta. Mas a cada erro fica bem evidente aquilo que ele precisa fazer. Então é importante que a comissão técnica do Botafogo oriente. Nessa jogada você errou, você tinha que ter feito isso, para que o jogador, numa próxima situação, acerte. E o Luiz Henrique tem capacidade de acertar, a gente sabe disso. Hoje, ele é uma peça-chave no time do Botafogo. É titular absoluto e não tem a menor possibilidade dele sair do nosso time. Que a gente não venda o Luiz Henrique ainda nessa janela de agosto. Lembrando que a janela vai fechar no dia 31 de agosto em muitos países, mas em tantos outros a janela segue um pouquinho mais. É importante a gente ficar atento, o Luiz Henrique não pode sair do Botafogo nessa janela de meio de ano. Isso daí é fundamental. E você, Fogão, concorda comigo que o Luiz Henrique está tendo uma evolução muito bacana de se ver? Que o nosso jovem atacante está dando trabalho para as defesas adversárias e que cada vez mais ele vai se tornar uma peça fundamental nesse time do Botafogo, rumo aos objetivos que a gente tem na temporada? Deixe seu comentário aqui embaixo porque a sua participação é sempre muito importante. Gostou desse vídeo?
Então deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. O botão tá logo aí abaixo, clica no sininho depois e ativa todas as notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.